Olá, me chamo Alzemir, sou médico urologista do Centro de Oncologia do Paraná e hoje eu vou conversar com meu colega Carlos Eduardo Steca, oncologista também aqui do COP. Olá a todos. Nós vamos falar hoje sobre inovações no tratamento do câncer de próstata. Carlos, os tratamentos têm evoluído muito nos últimos anos. O que você pode falar para a gente hoje sobre os avanços relativos ao tratamento da doença localizada? O que a gente tem de mais recente, mais relevante, são os dados que foram apresentados na última edição da ESMO de um dos braços do estudo multibraços Stampede. Nesse estudo foram incluídos pacientes com doença de próstata localizada de alto risco. O alto risco era classificado como pacientes com doença linfonodal positiva ou aqueles pacientes que tinham pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios, que eram uma doença T3 ou T4, um PSA maior ou igual a 40 e um Gleason maior ou igual a 8. Então, esses pacientes foram randomizados para receber ou o tratamento padrão, que era a radioterapia mais a supressão de testosterona por 3 anos, ou a terapia padrão associada à abiraterona mais ou menos enzalutamida. O que esse estudo mostrou para a gente foi uma redução significativa no risco de morte dos pacientes tratados com a terapia experimental na ordem de 40%. Aos 6 anos, a gente teve nesse estudo a demonstração de que 86% dos pacientes estavam vivos quando tratados no braço experimental, comparado com 77% dos pacientes vivos no braço controle. Então, acho que a gente tem dados robustos o suficiente para embasar uma mudança de prática clínica. E na doença metastática também, durante o último ano, tivemos várias publicações, várias mudanças. Você pode comentar um pouco para a gente também a respeito dessas inovações? No cenário de doença avançada, ainda nessa última edição da ESMO, em setembro, foram apresentados os dados de sobrevida global do estudo PEACE-1. Nesse estudo foram incluídos pacientes com doença metastática, de novo, castração sensível. Foram mais ou menos 1.100 pacientes randomizados para 4 grupos diferentes, que incluíam a terapia padrão, mais ou menos a abiraterona, mais ou menos a radioterapia. Aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre a terapia padrão, que no desenho inicial do estudo consistia apenas em oferecer a terapia de supressão de testosterona, mas que no decorrer do tempo, baseado nos estudos baseado nos resultados do Charted, a gente passou a incluir também docetaxel na terapia padrão. Então esse estudo, que tinha 4 braços, tinha algumas perguntas diferentes que vão ser respondidas, né? Mas a pergunta relevante e de importância agora que foi apresentada recentemente foram os dados de sobrevida global, comparando o grupo que recebeu a terapia padrão com docetaxel mais supressão da testosterona, comparado com o grupo que recebeu docetaxel, supressão de testosterona e a abiraterona, então a terapia tripla, né? E o que foi mostrado para a gente foi um ganho de sobrevida global de maneira significativa a favor dos pacientes que receberam a terapia tríplice, né? E também existia nesse estudo uma estratificação por grupos de acordo com o volume de doença, né? Então, paciente com doença de alto volume e de baixo volume. E a gente observou que, até esse momento, o benefício foi significativo apenas para aqueles pacientes que tinham doença de alto volume, com um ganho de mais ou menos 1,6 anos, né? Então, na terapia padrão, a sobrevida mediana foi de 3,5 anos, comparado com 5,1 anos na terapia experimental. Então, também baseado nos resultados desse estudo, a gente pode dizer que, a partir de agora, esses pacientes que têm uma doença metastática, castração sensível, com alto volume, merecem a terapia tríplice. E para concluir, o que a gente pode esperar de mudanças e inovações nos tratamentos sistêmicos do câncer de próstata nos próximos anos? Então, acho que a gente tem que mencionar 2 estudos principais. Um deles eu acho que é bem interessante, é o COSMIC-1, que teve os resultados apresentados agora recentemente também. Esse foi um estudo que avaliou pacientes com câncer de próstata, castração resistente, era um estudo de fase 2, um pouco menor, que avaliava o papel da combinação de cabozantinib, que é um inibidor de tirosina quinase, com uma imunoterapia, o atezolizumab, para pacientes que tinham sido politratados. Aqui o endpoint primário foi a taxa de resposta, que foi demonstrado em 26% dos pacientes. Então, resultados interessantes que embasaram agora o desenvolvimento do estudo fase 3, avaliando essa combinação também. Esse estudo já está recrutando e a gente espera resultados positivos para o futuro. Eu acho que também vale a pena comentar sobre teranóstica, né, que é a modalidade de tratamento mais diagnóstico, né, no câncer de próstata, então, que usa marcadores
radioativos para localizar o tumor, para identificar o tumor, ao mesmo tempo que carrega uma medicação que vai tratar o tumor que foi identificado. Então, nesse contexto, eu acho que o estudo principal é o VISION, que avaliou o papel do lutécio, PSMA, para pacientes com câncer de próstata, castração resistente e também politratados. Esse estudo foi apresentado na última edição da ASCO e mostrou resultados positivos nos 2 endpoints primários, sobrevida, livre de progressão radiológica e sobrevida global. Então, eu acho que, para o futuro, a gente tem algumas novas opções terapêuticas, a gente espera que elas sejam incluídas no arsenal terapêutico para esses pacientes.